Mensagem do dia para vocês aí. Não estudem para ser um macaúdo, pessoal. Foco na vida de vocês. Procurem sempre estar observando. Você não precisa ser corrigido rota. Para que vocês não passem aí por um período de estudo, entrega, de sacrifício. E venha parar aqui em cima de uma moto. Não que seja ruim. Mas se você não entender o propósito da vida, você vai ficar dando um loop rodando em círculo. Então, pega a visão, Matheus Guerra no campo de batalha, dividindo com vocês experiências do dia a dia e o mais importante, trazendo sempre uma reflexão de como a gente pode fazer com que a nossa vida se torne uma missão que vale a pena ser vivida todos os dias. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, Matheus Guerra no campo de batalha. Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Pessoal, mais uma daquelas histórias em que a gente para e fica refletindo sobre como as pessoas estão levando a sua vida e muitas vezes elas estão aí no seu dia a dia achando que elas estão caminhando para uma vitória, para uma conquista, estão escrevendo uma história ou andando por um caminho que elas acreditam que vai ser o caminho mais fácil para obter o sucesso. Hoje eu transportei um passageiro onde ele estava relatando para mim que está fazendo administração, muito feliz, graças a Deus, contente. Eu também fiquei muito feliz em saber que um jovem está aí cursando um caminho de uma faculdade, buscando conhecimento, né? E se preparando para um futuro. O que me deixou um pouco surpreso foi que quando eu perguntei para ele qual que era a visão de futuro que ele esperava da vida, ele falava: olha, eu quero aí fazer administração e já tenho aí alguns amigos meus que tem algumas empresas, escritórios, e eu pretendo estar trabalhando juntamente com eles. E eu me surpreendi bastante porque eu falei assim para ele, né, que ele não deveria de forma alguma estar fazendo faculdade com pensamento de trabalhar para ninguém, que ele deveria ter uma expansão de mente, de oportunidade para estar buscando para ele ter o seu próprio negócio. E é o que eu vejo muitos jovens hoje em dia indo para a faculdade pensando em trabalhar para uma empresa ou entregar a sua vida para uma CLT, quando ele poderia muitas vezes estar desenvolvendo um pensamento, uma capacidade interior de ter o seu próprio negócio. Foi o que eu falei para ele. E hoje as oportunidades elas são várias. A gente vê todos os dias aí pessoas empreendendo das mais diferentes formas. E o que eu queria dizer para você que está me assistindo nesse momento, talvez você está fazendo um curso, numa faculdade, não importa qual área seja, o que eu digo para você é: procure olhar para a área da tecnologia, para a área digital, de uma forma a agregar valor para esse conhecimento que você está tendo. Foi o que eu falei para ele. Nesse momento, até citei alguns exemplos. Por que você não abre aí 4 Instagram de nichos diferentes e começa a empreender? Começa devagar, começa pequeno, mas monta um Instagram bem estruturado. Define aí, por exemplo, um Instagram para você vender roupa, outro para você vender na área de beleza, na área pet, na área de transformação, enfim. E ali a gente foi conversando ao longo do caminho e eu fui falando para ele, né, para que ele pudesse mudar essa mentalidade dele, para que ele pudesse se colocar como uma pessoa protagonista da sua própria vida e não tá fazendo uma faculdade já para pensar em trabalhar num pequeno escritório de outra pessoa, para poder chegar no final do ano e ficar realizando o sonho do patrão e o seu você nunca realiza. Então, assim, que essa mentalidade, esse mindset, vocês que pararam aí diante desse vídeo, e eu tô todo dia no campo de batalha, e todo dia eu tô vendo vários passageiros meus que fazem faculdade e que estão com essa mentalidade de se formar e trabalhar para alguém. Então, que a gente possa refletir melhor sobre o que a gente quer da nossa vida e tirar isso da nossa cabeça. Você tem que
se formar, você tem que estudar, você tem que se sacrificar e você tem que buscar empreender para você. Você tem que buscar colocar esse conhecimento para trabalhar para você e não para as outras pessoas, não para grandes empresas multinacionais que cada vez mais estão se tornando cada vez mais ricas e os seus funcionários cada vez mais presos a um pacote de benefício que nunca vai trazer um resultado, uma virada de chave para a vida da pessoa. É aquele trabalho onde a pessoa ela imagina que ela ganha bem, aí ela se programa para trocar o piso da casa, ela se programa para trocar o carro, ela entra num carnê, num financiamento, nunca traz resultados concretos, rápidos para a vida dele. Mas quando eu falo em rapidez, é respeitar o processo. Mesmo que você venha trabalhar por conta, imagina que você aí se formou em administração e o seu primeiro negócio que você vai empreender, como eu falei para esse jovem, seja na área digital. Ou seja, eu falei, você abre 4 Instagram, você vai trabalhando aí com alguns fornecedores e você começa pequeno, mas vai trabalhando uma mentalidade do seu próprio negócio. E é isso que eu queria passar para vocês, que vocês possam se libertar desse pensamento que muitas vezes é implantado, às vezes pelos pais, às vezes por uma cultura, né, da sociedade antiga, onde a gente tem que se formar, trabalhar para os outros a vida inteira e depois esperar uma aposentadoria que hoje está cada dia mais difícil de vir. Então, que você jovem, ou você que é pai, você que é mãe, está assistindo esse vídeo, conversa com o teu filho. Não deixa ele ir para uma faculdade toda noite, muitas vezes aí 4, 5 anos, e desenvolver essa mente de, eu vou trabalhar para os outros, eu vou me formar para servir os outros. Não, filho, você vai trabalhar para você ter seu próprio negócio, para você crescer como pessoa, como ser humano, para você empreender. É essa mentalidade que a gente precisa estar desenvolvendo na nossa sociedade, porque hoje a gente está vendo uma oportunidade muito grande com essa abertura digital. Então você pode aí ter tanto um canal Dark, como você pode ter um Instagram de nicho, você pode impulsionar ele através de campanha. Enfim, você tem várias oportunidades, várias chances de você ter o seu próprio negócio, ter sua própria renda dentro da sua casa. E essa mentalidade eu queria abrir para vocês no campo de batalha todo dia, que eu tenho visto muitas pessoas sair de manhã das suas casas para ir trabalhar com um patrão que muitas vezes não sabe nem o seu nome direito, só conhece você pelo número, ou só o RH te conhece, o patrão nem sabe que você existe. E às vezes você vai para um ambiente de trabalho tóxico, onde tem as pessoas estão ali se degradando, tentando mostrar para o patrão que são melhores uma do que as outras, por uma empresa que, sabe, é um CNPJ que olha para número. E às vezes você está ali, muitas vezes degradando aí, ou falando mal do companheiro. Você muitas vezes está aí maltratando um companheiro para você conseguir uma oportunidade. Então eu reforço para vocês, cara, coloca essa mente de vencedor, de campeão, que vocês têm potencial para isso. Mais uma vez eu ficando por aqui, Matheus Guerra, com vocês no campo de batalha. Se você achar que esse vídeo aí te tocou de alguma forma, se inscreve, compartilha. Vamos fazer parte aí de uma comunidade aí que cresce todo dia, olhando para dentro de si, o potencial que cada um tem para desenvolver, para amanhã tá conseguindo aí ter o seu próprio negócio, ser uma pessoa independente e não dependente de um sistema que tira muito mais da gente. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Matheus Guerra no campo de batalha com vocês.